Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre recuperação judicial. O que seria a recuperação judicial? É uma forma que as empresas têm de negociar com os credores, tendo o judiciário como uma ferramenta. No caso, seria o processo de recuperação judicial. Para entrar com a recuperação judicial, é necessário que a empresa tenha em mente alguns procedimentos prévios. O que é que eu recomendo, pessoal? Olha, se você vai fazer uma recuperação judicial, a sua empresa precisa saber para onde vai. Por quê? Porque um barco que não tem um roteiro certo, ele vai estar à deriva. Então, não basta um advogado, certo? Não basta um advogado. O advogado, ele vai fazer o procedimento, certo? Vai ter aquele tato, vai saber te aconselhar de questões trabalhistas, questões fiscais, a questão dos privilégios creditícios, como é que se negocia com o banco, como é que se negocia com a pequena e média empresa, tudo porque são categorias de credores, não é? Então, o advogado empresarial, ele vai te dar um norte na hora da negociação. Agora, quem vai dar o destino correto para a empresa, porque assim, se a empresa quer se recuperar, a gente tem que ter em mente que ela tem de ter um norte, ela tem de saber para onde ir. Aí que entra o trabalho do consultor empresarial, que pode ser um advogado, pode ser um administrador, pode ser um contador, certo? De preferência um contador que trabalhe na área gerencial, alguém que tenha um bom senso prático de como as coisas vão, certo? Se a sua empresa é pequena, não adianta você contratar um controller. Um controller, ele vai servir ali para uma indústria, para uma mega construtora, um empreendimento um pouco grande, por assim dizer. Então, para a pequena e média empresa, a gente vai utilizar um bom administrador ou um bom contador gerencial, que ele vai poder te aconselhar, certo? Números na mesa, para onde sua empresa vai. Porque o que é que o contador, o que é que o administrador ele vai precisar te entregar? Quais são as informações que você vai precisar estar a par? Que você, como dono, mesmo sem ter a mínima noção de contabilidade, você vai ter de saber isso. Porque muitas vezes o empresário, ele já faz isso de cabeça. Ele vai saber qual é a margem que eu vou ter na venda de um produto, qual é o resultado que eu vou ter no final de um exercício financeiro, ou seja, vai ter empresas que têm um exercício de 3 meses, outras de 6, depende muito do ramo. Mas digamos um pequeno e médio negócio, todo mês ali o dono ele vai precisar tirar o caixa, uma parte do caixa, seria, no caso, vai ser uma PLR, né, que é participação no lucro dos resultados, ele vai tirar uma parte ali para o seu sustento. A tendência é essa, você tem uma pequena empresa, então é dali que ele tira o sustento dele. Então, o dono, ele tem essas coisas de forma intuitiva, mas às vezes quando a empresa cresce, o dono simplesmente, ele não se atenta, a empresa cresceu, então ele não sabe calcular a margem, ele não sabe calcular se no final de um exercício ali, que pode ser mensal, trimestral, semestral, enfim, se ali no final daquele exercício financeiro operacional da empresa, se ela vai te dar lucro ou prejuízo. Quem vai calcular isso para você, com você, vai ser o consultor, certo? Então, é o que eu digo, não adianta entrar com recuperação judicial, certo? Não adianta se você não souber para onde ir. Então, a minha dica hoje, pessoal, que eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, é que sem planejamento não dá. Sem planejamento não vai para lugar nenhum. Porque quem falha em planejar, está planejando falhar. Tranquilo? Pessoal, qualquer dica, a gente depois vai fornecer um material de e-book que vai estar na descrição aqui do post, certo? A gente vai eventualmente postar algum material para download, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa gestão, né? Que seria uma gestão mais tática do seu negócio. Você saberia para onde ele está indo, né? Também vai disponibilizar uma cartilha sobre recuperação judicial, certo? Um resumão aí que a gente vai disponibilizar para você que tem interesse em saber pelo menos aí do que é que se trata. Por incrível que pareça, cada vez mais as empresas estão buscando esse instituto, porque a nossa cultura ela tem um grave estigma. Se a pessoa simplesmente parou para pedir uma recuperação judicial, ela está fraudando os credores. Não é por aí não. Não é por aí não. Calma lá. A empresa ela pode passar pelos seus perrengues, não é verdade?
Mas isso não tira o mérito do empresário, que começou uma atividade, que correu o risco do empreendimento e até agora ela está aí. Então o que ela está pedindo é: judiciário, meus credores, vamos sentar, vamos negociar. Eu posso pagar dessa forma aqui. E daí a gente continua, bola para frente. Tranquilo? Então, em resumo é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.